Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome de Jesus. Antes de nós começarmos a palavra, estou feliz de estar aqui com os irmãos. Eu falei para o irmão Romildo que no próximo culto que tivesse eu ia estar. E eu não ia vir, irmãos, porque eu tinha outra atividade para fazer, mas no momento ali do meu lado eu estava fazendo umas atividades minhas. E Deus me disse para mim vir para cá, vir para o culto. E eu vim. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós em Romanos 12, versículo 12, o que nós temos que fazer nesse tempo. Eu estava ali na minha casa agora, depois da escola dominical, eu peguei para fazer ali um momento com a minha família, nós almoçamos, eu ia fazer outras coisas lá, acabei que eu fui fazer umas atividades minhas, umas provas, uns negócios que eu tinha que fazer, que eu tinha que entregar amanhã, e eu pensei que não ia conseguir vir, porque é muita coisa, muita matéria, muita coisa para poder fazer, mas acabou que deu tempo, né? Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Amém. Irmãos, pode assentar em nome de Jesus. Aleluia. O crente, ele é alegre, irmãos. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12 que o crente ele deve se alegrar na esperança que há em Jesus, né? A esperança que nós temos. Paulo aqui, ele está trazendo aqui exemplos práticos para a igreja. E o crente ele tem que se alegrar. Irmãos, o mundo, ele prega para nós uma felicidade temporária. Você já teve uma conquista na sua vida? Quando você luta muito para conquistar uma coisa, você fica ansioso para conquistar aquela coisa. E a gente conquista, irmãos. É uma alegria, não é? Quando você compra alguma coisa nova assim, que você estava desejando, não é uma coisa que seu coração enche. Mas dali uns 4, 5 dias já passou. Ou é só eu que tenho esse sentimento? Você luta e consegue aquilo que você queria. Quando você consegue, te dá uma alegria, te dá um êxodo assim de sair tudo para fora. Você fala, nossa, meu Deus, como eu estou alegre com a minha bênção. Aí dali uma semana você já até esqueceu. É mais ou menos igual a dar à luz, né? A Bíblia vai dizer que a mulher, quando ela dá à luz, ela passa por um grande sofrimento, mas aquele sofrimento ele apaga depois daquilo ali, quando vem à luz o filho, né? E o crente, irmãos, ele não é temporão igual o mundo é. O crente ele se alegra quando consegue uma bênção, ele se alegra em todo tipo de atividade, porque a Bíblia diz que a alegria dele não depende do mundo. A alegria dele depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. É por isso que ele se alegra na esperança de Deus. Irmãos, igual o irmão Romildo disse, nós passamos por dias difíceis. A irmã Marli, ela disse isso também, né? Parece que a guerra está lá do outro lado do mundo, mas parece que ela está aqui na porta da nossa casa. Por quê? Porque aquilo que acontece lá do outro lado influencia a nossa vida aqui, na cidade de Bameri. Que não tem nada a ver com aquilo ali. Não tem nada a ver com aquilo ali. Mas os efeitos ressoam aqui para nós. A gasolina sobe, o petróleo encarece, né? Falta as coisas, o povo fica toda hora soltando notícia que muitas das vezes nem é verdade, né? E o crente, irmãos, ele tem uma habilidade que a pessoa que está lá fora no mundo ele não tem, que é o que? É continuar alegre em meio à tribulação. Porque a nossa alegria, irmãos, ela não depende do mundo, ela não depende da nossa capacidade, ela depende do Senhor. Quando eu pego, por exemplo, eu estava mais cedo vendo ali Gênesis capítulo 1 a 11, eu pego aquela pessoa que tem o nome de Noé, aquele homem, né? Aquele homem, ele nunca tinha visto chover, não tinha chovido ainda, e a palavra de Deus vai dizer para nós que Deus chegou para ele e falou, Noé, o pecado nessa terra é muito, faz para ti uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. E aí, no primeiro momento, talvez a gente olhe para Noé e fale, Noé é louco. Mas aí que está, todo crente é doido, porque ele crê no invisível, irmãos. E eu vejo que Noé, a Bíblia vai dizer que ele fica por mais de 100 anos fazendo aquela arca. Irmã Marli, 100 anos. Mas precisa 100 anos fazendo uma arca. Ele não desiste, ele não desanima. Ele continua no mesmo propósito, ele continua firme na perseverança de Deus. Até o dia que Deus fala para ele, chega o tempo de construção da arca. Hoje você vai entrar nela, eu vou fechar essa arca e eu vou descer chuva. É assim que o crente, irmãos. O crente, ele vive o tempo que Deus coloca para ele, ele permanece fiel, firme, porque não depende só dele, depende também do Senhor. E Deus, ele devolve
A fé que a gente coloca nele, irmãos. Através do quê? Perseverança. Através de ser aprovado na tribulação. Porque tem crente, irmãos, que ele não é aprovado na tribulação. Entenda isso. Se você e eu entrar num deserto, a gente só vai ser aprovado de dois jeitos. Ou a gente fica no deserto, que para nós não é bom, ou a gente sai do deserto. Não tem jeito de você voltar para trás. A Bíblia diz que o crente ele não volta, que o crente ele não desiste, porque uma vez que ele pôs a mão no arado, ele permanece. Aleluia. E aqui eu quero trazer para nós a perseverança. As irmãs aqui estavam cantando e elas no finalzinho da estrofe, elas disseram sobre Ana, mãe de Samuel. A palavra de Deus diz que ela tinha uma outra mulher junto com ela, com o seu marido. Ela era uma mulher que dividiu o marido com outro. Porque naquela época, se o marido pudesse sustentar duas mulheres, ele podia ter duas mulheres. E a palavra de Deus diz que Ana era uma mulher que temia a Deus, era amada pelo marido, mas ela não podia ter filhos. E naquela época, irmãos, a mulher não poder ter filhos era como se tivesse uma praga sobre ela. E aí a outra mulher, que é a chamada Penina, ela tinha muitos filhos. E se você for lá em 1 Samuel capítulo 1, você vai ver que o marido de Ana, Eucana, ele diz: Ana, eu sou melhor para ti do que se tu tivesse 10 filhos. Mas aquilo que ela queria, ela não podia ter, que era o filho que ela queria. Então ela começa a orar para Deus, pedir para Deus que tire dela aquela aflição, que dê para ela um filho, irmãos. E você percebe que Ana, irmãos, ela não pediu um profeta, ela não pediu um homem que governasse, ela não pediu um rei, ela não pediu nada, ela pediu um filho só. Então eis que a palavra do Senhor vem na boca do sacerdote dizendo: vai, porque conforme tu pediu, Deus vai te conceder. E aí passa aquele tempo, a Bíblia diz que ela deu à luz a um menino, e aquele menino ele foi consagrado a Deus, como um profeta, como um sacerdote. E quem que é esse menino? Samuel. Através de uma oração, irmãos, que aquela mulher fez, Deus levanta um profeta que ele vai estabelecer um novo tempo naquela nação. Aquela oração foi feita, irmãos, debaixo de provação, debaixo de humilhação diária daquela mulher. Aquela mulher suportando um açoite da outra, dizendo: olha, você não pode ter filho, você é uma mulher ruim, você não serve como mulher, você não dá filho. E ela perseverando em Deus: Senhor, escuta a minha oração, Senhor, escuta meu pedido, Senhor, faz alguma coisa. Até o dia em que ela não conseguia mais falar, ela só chorava, mas a Bíblia diz que o Deus do céu não é surdo, ele escutou. E ele respondeu. Então naquele momento, irmãos, ela passa a ter alegria. A alegria de ter conseguido aquilo que ela queria. E ela oferta aquele filho para Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu o amado dela, ela teve outros filhos. Ela não teve só Samuel. Deus deu um monte de filhos para ela, para que ela tivesse o coração pleno no Senhor. Então eu vejo como que quando a gente se alegra na esperança, tem paciência na tribulação, persevera na oração, a gente rompe. Eu quero trazer um último exemplo para nós, de palavra, de pregação, que é a vida do apóstolo Paulo. Irmãos, um homem que perseguia a igreja, um homem que não gostava do povo de Deus, um homem que não gostava dos crentes. Ele não só não gostava, como ele perseguia. Ele aprovou, irmãos, Estevão ser apedrejado diante daquele povo ali. Ele achou bom, irmãos. A palavra de Deus diz que ele aprovou, ele segurava os sapatos, as capas, para o povo apedrejar o homem de Deus ali. Ele achou bom, ele consentiu, falou: mata mesmo. Só que a Bíblia diz que o Estevão, enquanto tomava pedrada, ele começou a orar, irmãos. Ele diz: Pai, na tua mão eu entrego meu espírito, e que o Senhor não impute sobre eles esse pecado. Não leve em conta não, Senhor. E o Deus do céu, que não é surdo, escutou a oração dele e foi buscar o apóstolo Paulo. Talvez para muitos crentes igual nós, irmãos, se a gente tiver um inimigo que persegue a igreja, a gente jamais vai falar para Deus converter aquela pessoa ali. Por quê? Olha, ele está perseguindo a igreja, irmão Romildo. Ele está perseguindo, tia. Para que Deus vai converter ele? Ele é mau, ele é ruim. Mas Deus falou assim: é esse aí mesmo que eu vou pegar, é esse aí mesmo que eu vou buscar. E a Bíblia diz que ele recebeu uma carta e foi lá em Damasco buscar os crentes. No meio do caminho, Deus desce para ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquela hora, irmãos, ele já tinha convertido, porque agora foi tanto, o impacto de Deus foi tanto sobre ele, que ele diz assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Aí ele vai falar assim: Senhor, eu estou disposto. Ficou cego 3 dias. E a Bíblia diz que Deus vai buscar o profeta Ananias para trazer ele e falar: Paulo,
O Senhor te chama para uma obra. Aí, irmãos, o Ananias, ele conhecia o Paulo, ele sabia que Paulo não era brincadeira. Ele falou: Senhor, eu não vou lá pôr a mão nesse homem, não. O senhor ficou doido? O homem, a semana passada, estava querendo matar nós. Aí Deus disse para ele assim: vai colocar a mão sobre ele, sim. Porque esse homem é um vaso muito importante para mim. E é importante ele testemunhar aos gentios e aos reis. E também aos judeus. Vai agora. Porque ele está orando. Porque ele está orando. Irmãos, foi a primeira vez na vida dele que ele conseguiu orar de maneira correta, irmãos. O apóstolo Paulo era um homem de mais de 30 anos nessa época. E nunca, irmãos, conhecendo a palavra de Deus inteira, ele nunca tinha feito uma oração efetiva. Mas a partir do momento em que ele recebeu Jesus na vida dele, ele se dispôs a orar. Ele se dispôs a buscar. Ele já teve uma visão do servo Ananias. E ali Deus começa a trabalhar no coração dele. E levanta ali um missionário. Então Deus não faz as coisas, irmãos, do jeito que a gente quer. O perseguidor da igreja, que perseguiu o povo de Deus, Deus trouxe ele e fez dele um vaso. Às vezes a bênção que você está procurando de Deus, a gente faz 1001 coisas, a gente guarda dinheiro, a gente faz isso, faz aquilo outro, a gente planeja 1001 coisas. A gente planeja, não está errado planejar não. A Bíblia diz que o homem faz os planos e Deus dirige os passos. Não está errado planejar. O crente, ele é planejador, ele planeja. O negócio é que às vezes a gente fica tão afobado que a gente quer resolver tudo. Não quer abraçar o mundo com os braços, quer abraçar com os braços e com as pernas. Quer dobrar o mundo. Mas Deus diz: não precisa. Deus diz: não precisa. A palavra do Senhor diz: não precisa. Confiar no Senhor. É a palavra de nós hoje. Que confiar em Deus. Ser alegre na esperança. Alegrar, crente. Alegrar. Então o irmão Paulo hoje dava um testemunho lá na igreja daquilo que ele viu da guerra, né, nos noticiários. E ele, quando ele falava daquilo ali, o olho dele encheu d'água. Não sei se os irmãos... Porque ele sentiu ali a dor do outro, irmãos. Isso é uma coisa que o Espírito Santo traz para nós. Então, se alegre na esperança do quê? De uma vida melhor com Cristo. De uma vida melhor com o Senhor. Não fica esperando a resolução do mundo. Não fique esperando a resolução do fulano A ou do fulano B. Não, a sua resolução está no Senhor. A nossa resposta está em Jesus. Não está em nós, não. A nossa capacidade, irmãos, nós podemos falar bem, pode cantar bem, nós podemos fazer o que quiser. Tem muita gente lá no mundo que também faz isso. A nossa diferença é que nós esperamos em Jesus. Aquele que é ressurreição e é vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A fiel testemunha. A resplandecente estrela da manhã. Irmãos, quando eu observo essas passagens da Bíblia, eu falo: Senhor, que somos nós para merecer um amor desse? Que somos nós para merecer um cuidado desse, Senhor? Aí ele fala assim: vocês são a coroa da criação. Eu paguei um alto preço por vocês. Houve alguém que sangrou na madeira ali, ó, naquele lugar pregado, de 9 às 3, sem parar, por você. Houve alguém que pagou um preço morrendo. Houve alguém que pagou um preço ressuscitando, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Irmãos, eu convido os irmãos a levantar e orar, para que nós possamos estar buscando ao Senhor. E eu agradecer aos irmãos pela oportunidade.